Sancti, Sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje, dia 16 de junho, a Igreja celebra com muita alegria a memória de um beato brasileiro, o Padre Donizete. O Padre Donizete, que nasceu em 1882, na cidade de Cássia. Quando ele tinha 4 anos, a sua família mudou para Franca. Ali ele estudou o curso primário e também começou a estudar música. Desde criança, o Padre Donizete manifestava o desejo aos seus pais de ser sacerdote. Mas o seu pai disse que não, que antes de entrar para o seminário, ele deveria ajudar a família a se estabilizar financeiramente. E foi justamente o que ele fez. Dedicou-se bastante e, com 18 anos, voltou a fazer o mesmo pedido aos pais. Neste momento, então, a família é estabilizada, o pai permite com que o Padre Donizete entre no seminário. A sua mãe lhe dá de presente a imagem de Nossa Senhora Aparecida com um manto de seda, o que foi muito significativo para ele, porque amava profundamente Nossa Senhora, especialmente Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, se atribui muitos milagres ao Padre Donizete. E quando as pessoas falavam que alcançava algum milagre, por causa de alguma bênção, por causa de alguma oração que ele havia feito, ele sempre dizia que quem havia feito o milagre não era ele, mas era Nossa Senhora Aparecida. No dia 12 de junho de 1908, ele é ordenado sacerdote. Na sua ordenação, ele faz um pedido especial ao bispo para fazer também um voto de pobreza. E ele levou bastante a sério esse voto, tanto é que ele vivia de uma vida simples e humilde, comia muito pouco, dormia no chão, usava como travesseiro livros e vasos, e depois foi-lhe dada uma cama de hospital com um colchão de palha, e assim ali ele dormia. A batina que continuamente ele usava era uma batina doada, que já tinha sido usada por uma outra pessoa. Essa foi a opção de vida que de uma forma maravilhosa o Padre Donizete viveu para testemunhar o Evangelho. Como padre, ele esteve presente em diversas paróquias e diversas dioceses, exercendo o seu ministério sacerdotal e se colocando especialmente ao lado dos mais necessitados, de alguma forma ao lado dos trabalhadores que eram explorados pelos seus patrões. Como ele tinha uma formação também de direito, ele ajudava e orientava essas pessoas. Isso lhe custou muita perseguição. 2 vezes tentaram matar Padre Donizete. Ele teve que ser transferido então para a cidade de Tambaú, onde ali terminou o seu ministério e exerceu, e até hoje essa cidade irradia o testemunho maravilhoso deste beato brasileiro. O Padre Donizete gostava sempre de andar com balas e santinhos no bolso para dar para as crianças. E as crianças gostavam muito do Padre Donizete, e sempre antes de ir para a escola, iam até a sua casa pedir a bênção. Ele dava com muita alegria. Muitos milagres foram atribuídos ao Padre Donizete. Quando ele chegou em Tambaú, ele solicitou uma imagem, uma facsímile de Nossa Senhora Aparecida. E essa imagem chegou pela linha férrea, e chovia muito na cidade naquele dia. E algo extraordinário aconteceu pela fé deste homem, deste grande homem de Deus. Quando a procissão passava, a chuva como que abria alas para que a procissão passasse. Nem a imagem e nem as pessoas que participaram da procissão se molharam. Um grande prodígio. E também muitas curas. Inclusive, o Padre Donizete dava bênçãos particulares e também coletivas. E nessas bênçãos sempre tinha testemunho de que alguém era curado de alguma doença que às vezes era considerada como incurável. E por causa disso ele ficou muito famoso. Muitas pessoas vinham de diversos lugares do Brasil e do mundo para receber a bênção do Padre Donizete. E ele sempre orientava as pessoas a entrarem no caminho de conversão, a mudarem de vida, a tornarem-se amigos e amigas de Jesus Cristo, pois era assim que ele vivia. Ele dedicava muitas horas do seu dia à oração e à intimidade com Deus. Isso que dava força ao Padre Donizete a lutar pela evangelização e também pelos direitos dos mais necessitados. Padre Donizete então morre com fama de santidade, e até hoje a santidade dele irradia
e agora como beato para o Brasil todo, para o mundo inteiro. É uma grande alegria saber que um sacerdote tão próximo de nós, brasileiro, viveu tão intensamente e de uma forma tão extraordinária a sua fé. Teve uma vez que Padre Donizete estava fazendo uma pregação na igreja e ele falava com muito ímpeto da ressurreição de Jesus e que depois da ressurreição de Jesus ele seria elevado ao céu. E sem perceber, o Padre Donizete estava levitando a meio metro do chão, para o espanto de todos aqueles que estavam na igreja. Também dizem que o Padre Donizete tinha o dom da bilocação, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Há relatos em que ele estava celebrando uma missa e ao mesmo tempo foi visto também em outro lugar ajudando as pessoas. Queridos irmãos e irmãs, que extraordinário! Um brasileiro, alguém que viveu perto de nós. Então louvamos a Deus porque a santidade é possível. E é isso que nós vamos pedir agora ao Padre Donizete, que nos ajude a compreender que a santidade é possível e que nós precisamos nos comprometer com a devoção a Nossa Senhora Aparecida, com uma vida de oração intensa como era dele e também com o comprometimento social que ele tinha, elevar a nossa vida a ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Querido Padre Donizete, nós pedimos a tua bênção neste dia em que a Igreja dedica a vós, e que a tua bênção possa nos levar até o coração de Jesus, para que nós também compreendamos que nós devemos viver a santidade na devoção a Nossa Senhora, na vida de oração e com a preocupação efetiva com os mais necessitados. Dai-nos a graça, Padre Donizete, de sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do Senhor Jesus e nele encontrar o sentido das nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beato Padre Donizete, rogai por nós.